Bom, eu fiz um vídeo falando sobre o meu amor por RPGs e eu achei que seria relevante fazer um vídeo repassando o que eu aprendi ao longo desses anos sobre como criar o seu próprio RPG. Então eu decidi começar essa série aqui e dividir ela em alguns vídeos de cerca de 5 minutos, que é o padrão que eu gosto de seguir por aqui. Então, bom, para começar acho importante explicar melhor o que é e como jogar RPGs. Como eu expliquei no meu vídeo anterior, o RPG ele é um role-playing game. No caso, ele é um jogo de interpretação de papéis, ou seja, um dos pontos mais importantes do RPG é se interpretar um personagem com a maior precisão possível. Agir como ele, falar como ele, pensar como ele e tal. Se o meu personagem é um fazendeiro covarde, traumatizado e sem experiências de luta, não faria sentido eu sair na porrada com vários guerreiros altamente treinados e muito menos vencer, né? Então, é aí que geralmente são usados os dados, as vantagens, desvantagens e atributos. Esses pontos eu vou comentar depois, tá? Então, para se jogar o RPG, o mais importante é se comunicar com o mestre e os outros jogadores, seja por mensagem, por voz ou etc. Obviamente que para poder dizer as suas ações e falas, né? Com isso, eu quero dizer e mostrar como não é obrigatório um livro de regras, um tabuleiro, um programa super complexo da internet, nem nada do tipo. Porque assim, cada campanha tem as suas próprias regras de uso de dados, pontos de atributos e etc. Eu admito que a grande quantidade de informação pode assustar muitos novos jogadores, e eu quero também que você saiba que isso é normal, ninguém nasce sabendo. Eu mesmo me assustei bastante no começo com essas regras, e você pode levar o seu tempo para entender elas, quais são essas regras da campanha específica que você quer jogar, ou até mesmo criar suas próprias regras, utilizando outras como inspiração ou não. Como assim? Bom, eu vou explicar. Um dos primeiros RPGs que eu mestrei foi um de Jojo, que eu criei com meus amigos. Eu peguei de inspiração um livro de regras de uma campanha que já existe e desenvolvi minhas próprias regras e sistemas. Nessa campanha específica que eu criei, nós não usávamos pontos de experiência, atributos, etc. Utilizávamos somente os dados e o contexto da situação para definir se um usuário era vitorioso ou não. Por exemplo, em uma luta entre um personagem chamado Ray e outro chamado Bruce, os dois estavam igualados em nível de força, e em situações de saúde iguais, por exemplo. Então quem tivesse o maior dado teria a vitória nesse turno. Porém, em determinado momento, Bruce teve seu braço quebrado. E aí, caso o jogador tivesse dito que queria socar o Ray com esse mesmo braço que ele quebrou, ele dificilmente conseguiria, mesmo tirando um dado bem maior que o Ray. Pelo contexto do momento, não seria muito lógico. E esse foi o nosso sistema no começo. Foi uma ótima maneira de entendermos melhor como funcionava esse mundo e etc. Então, com o passar do tempo, fomos implementando XP, atributos, inventário, barras de vida e etc. as nossas campanhas. Mas no começo, nos baseávamos mais na interpretação e utilizávamos os dados como a sorte ou o destino, por assim dizer. E o que eu quero dizer com isso é que o RPG em si é um jogo de imersão, de entrar na pele de um personagem e agir como se fosse ele. Campanhas mudam, regras mudam, mas a essência do RPG é essa. É como uma história onde o mestre é o narrador e os players são os personagens e os leitores ao mesmo tempo. Caso você queira praticar um pouco esse gênero antes de passar para as campanhas mais complexas, você pode criar sua própria campanha simples e de fácil compreensão, para jogar um pouco com seus amigos e se familiarizar. É uma dica que eu trago aqui para vocês nesse vídeo. E, bom, por falar nesse vídeo, foi isso por hoje. Eu espero que tenham ajudado vocês pelo menos um pouquinho. E em breve eu vou voltar com mais vídeos para essa série. Eu conto com seu like, sua inscrição e comentário para me ajudar. E muitíssimo obrigado de novo pela sua atenção. Até mais!